Você já pensou quais são os sentimentos por trás de cada comportamento da criança, do seu filho? A gente geralmente julga a criança com a nossa compreensão automática de adulto. Ao invés disso, é preciso se conectar realmente com o ser humano, que é o seu filho, para compreender cada atitude dele e direcioná-lo para o caminho de sucesso. A neurociência vai nos ajudar a compreender como podemos fazer isso. Bora brincar! Se seu filho se esconde quando chega alguém, a gente geralmente logo diz: seja educado, meu filho. Ao invés disso, a gente deve perceber que ele está se sentindo apenas envergonhado e não está querendo ser mal educado. Os pais devem ser curiosos e tentarem compreender realmente quem são os seus filhos, ao invés de apenas julgá-los. Geralmente, a gente também diz: você tem o mesmo gênio difícil do seu pai ou da sua mãe, ou você devia querer tirar notas A na escola. Quem é esse ser humano, gente? Quem é o seu filho? Você sabe? Quais são os seus dons? Cada criança é um indivíduo único. Certo dia, minha filha pegou um rodo e, brincando feliz, bateu em minha cabeça. Meu semblante, que era todo sorridente e alegre, imediatamente modificou-se para uma face de dor. Ai! Eu percebi nela a mesma mudança. Ela não teve a intenção de me machucar. Ela está ainda aprendendo a coordenar seus movimentos e a entender que uma brincadeira pode sim machucar se não for bem planejada. Internamente, gente, eu tive o desejo de brigar, de gritar, de forma automática. Mas, compreendendo que o cérebro da criança ainda é imaturo, eu vi claramente o quanto ela se sentiu frustrada e preocupada com a minha dor e o meu dodói. Pedi para que ela me ajudasse a melhorar. Me ajuda, filhinha, preciso de você. Olhei em seus olhos e disse que eu ia ficar bem e que ela deveria cuidar mais para não bater objetos nas pessoas durante as brincadeiras. O resultado foi que aproveitamos aquela oportunidade para alcançar vários aprendizados positivos. Isso fez com que ela se sentisse amada, mesmo em uma situação que a sua atitude não foi considerada bem-sucedida. E que também ela pode errar. Erramos sim, mas temos sempre a oportunidade de corrigir e acertar os relógios depois. Talvez outra mãe ou pai, se estivesse muito cansado ou estressado, ou até eu mesmo, que vivesse a mesma situação, poderia gritar, revidar, colocar a criança de castigo. A criança não ia entender nada, ia ser classificada como uma criança má em uma atitude inocente. Pesquisas científicas mostram que o cérebro da criança geralmente ativa as mesmas regiões do cérebro da mãe ou do pai que estão junto dela. E também que existe uma região chamada de neurônios espelho, que faz com que a criança replique exatamente o mesmo comportamento do adulto, seja esse comportamento bom ou ruim. Então, baseado na neurociência com afeto, os pais devem procurar perceber o que está por trás de cada comportamento antes de julgar os filhos. Parar, observar, entender para poder ensiná-los. Eles ainda não sabem bem compreender os próprios sentimentos pela imaturidade das áreas relacionadas às emoções. E mais ainda, eles ficam confusos na melhor forma de expressar o que realmente estão sentindo. Se reagimos com tranquilidade e abertura para o acolhimento das crianças, nós estamos ajudando seus cérebros a se amadurecerem com modelos de equilíbrio emocional e escolha de respostas inteligentes, ao invés de reagirmos na impulsividade comandada pelo cérebro primitivo. Ser pai ou mãe não significa ter que controlar todas as reações do filho ou evitar as suas deficiências e vulnerabilidades. Não se cobre de ser um super pai ou super mãe. Você não tem como controlar todas as variáveis ou fazer da vida da sua criança apenas uma agenda de atividades exaustivas para desenvolver o seu cérebro e seus potenciais. Porém, sim, estar ao lado, ter presença, acolher, ter reciprocidade. Quando pais geralmente se matam de trabalhar para oferecer cursos, especialidades, tênis, inglês, natação, artes, violino, espanhol e reforço escolar para que seus filhos alcancem notas A na escola, ou, por exemplo, parar para comprar um presente, dar um celular mais caro ou videogame do ano, geralmente eles estão buscando educar os filhos. Mas será que é isso?
A neurociência comprova nas pesquisas sobre o cérebro e emoção que um dos melhores preditores de felicidade, desenvolvimento emocional e intelectual e até mesmo de sucesso acadêmico e de carreira profissional promissora depende mesmo das experiências afetivas de cuidados sensíveis e solidários no início da vida. O ambiente molda a genética e, por isso, os pais, familiares e adultos que cuidam das crianças devem investir em atitudes que as façam se sentir seguras, compreendidas, acolhidas e incentivadas a se tornarem melhores a cada dia. Esse é um valioso segredo para que cada criança se torne um ser humano bem-sucedido na vida, emocionalmente e profissionalmente. Dicas práticas para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia. Toda vez que seu filho tiver uma atitude, pare e pense: o meu cérebro já amadureceu, o dele ainda não. Como eu posso fazer para compreendê-lo de acordo com aquela idade mental? Então, geralmente, a gente deve abaixar, olhar para a criança nos olhos, no mesmo nível, respirar, ter um semblante tranquilo para que ela tenha liberdade de poder falar o que está sentindo. Dica 2. Ajude o seu filho a identificar o sentimento, sem que ele tenha medo de falar, por exemplo, que ele está com raiva, que ele está frustrado ou que ele está triste. Geralmente a gente fala assim: não fica triste não, você não tem motivo para sentir raiva. Tem sim. Todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos tristeza e frustração, assim como sentimos também felicidade, aquele sentimento de realização, motivação. Então mostre para o seu filho o quanto ele precisa de identificar o sentimento e que ele pode escolher a forma de agir diante daquele sentimento. Mostre também situações que você, olha, eu estou com raiva agora, eu tive raiva numa situação que eu vivi, me deu vontade de brigar, mas eu tive que me controlar, eu respirei e eu consegui me controlar, filho. Olha que bacana, como é bom quando a gente consegue. E também mostrar para ele que tem hora que a gente não consegue. Geralmente eu escuto pais falando: mas eu não tenho paciência, eu não dou conta. Se você não consegue, como é que você vai exigir dele? O cérebro ainda é imaturo, ele ainda está em formação, em amadurecimento. Então vamos divulgar esse conhecimento, vamos atingir outras famílias que precisam aprender mais sobre isso, vamos ter essa conexão com as crianças. Isso tem um efeito poderoso na saúde a curto, médio e longo prazo. Até o próximo vídeo. Invista na neurociência com afeto, ela pode transformar o planeta. Link aqui embaixo, curta o nosso canal e divulgue. Até o próximo.